Agora, eu até vi nesse tempo algumas discussões nos Estados Unidos e no Brasil, Douglas, e eu penso assim, que a gente cresce se fizer uma leitura de o que podemos tirar de essencialidade de igreja. Olha só, siga o meu raciocínio. Nos Estados Unidos, na Califórnia, tiveram pastores de linha mais fundamentalistas entrando em confronto com o Estado para a igreja ficar aberta. Só que, sigam um raciocínio aqui. A igreja, ela é um organismo e uma organização, certo? Certo. No organismo, ela não está sujeita ao Estado. De fato, cremos que a igreja é uma sucessão de Atos dos Apóstolos. Atos 28 encerra a igreja primitiva. Atos 29, continuamos aqui. É a igreja com microfone, na tecnologia, nas câmeras, no podcast. É uma igreja em movimento. É essa igreja orgânica, que ela está no rádio, ela está na TV, ela está nas casas, ela está na calçada, ela está no serviço social, ela está no templo, ela está nas casas, ela está nas células, ela está na internet, ela está no satélite. É a igreja apostólica usando as suas ferramentas de hoje. É o organismo. Só que nós vivemos numa sociedade organizada e ela também é organização. E no Brasil, nós lutamos muito, Douglas, para a igreja ser uma organização. No Brasil imperial, no final do século XIX, nós não podíamos ter uma igreja organização. Era só essa igreja institucional que você falou, fruto da nossa formação católica romana. Mas Dom Pedro II nos deu, até ouvindo ali os começos da igreja congregacional, da igreja presbiteriana, da igreja batista, conseguiu, então, trazer uma coisa muito importante para a sociedade livre, organizada e democrática. Ora, se uma igreja institucional católica pode ter a sua propriedade, registrar o seu patrimônio, fazer o seu culto público, a igreja protestante também. Entendi. Então, no século XIX, nós conseguimos um direito da igreja existir não só como organismo, mas como organização. Isso é bem recente, então? É bem recente. Aí, no século XXI, essa igreja, que é organismo, que também é organização, que ganhou esse direito ainda no Brasil imperial com a primeira Constituição, ela se questiona a questão do Estado interferir na parte da organização. Mas nós temos que saber o seguinte, Douglas, você é pastor de igreja local, eu também. Se houver um incêndio na nossa igreja, nós vamos recorrer a quem? Ao Estado, o Corpo de Bombeiro, que é pago pelo Estado. Sim. Se houver um furto, a polícia, que é paga pelo Estado. Se houver um vendaval, a Defesa Civil, que é pelo Estado. Então, o bombeiro, a polícia, a Defesa Civil, a prefeitura no que estange a qualquer órgão regulatório de higiene, eles não estão interferindo na organização no sentido de organismo espiritual, porque isso não precisa nem templo, pode se reunir embaixo de uma jaqueira, embaixo de uma bananeira. Mas na parte que nós lutamos para ser presença na cidade, e sermos reconhecidas, que é uma organização. E essa organização ela não é uma bolha. Se o teatro está fechado, se o cinema está fechado, se o shopping está fechado, ela é organismo, mas ela também é organização. Então, ela deve ser solidária. Então, penso que a gente não foi muito feliz quando esse assunto chegou ao Supremo. Porque não precisávamos ter chegado lá para discutir isso. Por quê? Porque o que estava sendo discutido lá, independente do mérito, no momento em que chegou, tem que se defender, nós estamos no Estado Democrático de Direito, aí... Os argumentos têm que ser apresentados. Tem que ser apresentados e a Advocacia Geral da União tem que fazer o seu papel. Mas eu questiono ter chegado lá. Nós passamos, Douglas, um ano observando a questão, porque nós temos que olhar o local, porque o Brasil é muito grande. Dá para generalizar, né? Não é? Cada cidade, a igreja conversando com o poder público, o que pode ser feito ali. Em São José dos Campos, aqui pertinho de Bragança Paulista, uma cidade de porte médio, 700 mil habitantes, nós olhávamos como é que está a nossa cidade. Porque a igreja não pode ser uma bolha. E ela não pode funcionar simplesmente por uma determinação de Estado. O bom senso, a sabedoria deve preceder. Então, em março de 2020,
Quando veio o decreto, a gente já tinha parado um domingo, porque observamos a realidade. As pessoas estavam com medo, estavam ansiosas, havia toda uma incerteza. Então, paramos antes. Quando voltou em junho, demoramos 2 domingos para voltar, esperamos segurança. Depois, andamos sempre dentro do que era permitido pelo município, 25, 30, 40. Então, eu acho que daqui para frente, Douglas, isso não vai mudar. A sabedoria, o bom senso, o diálogo, a comunicação tem que preceder a questão de usar força. Sim. E nós, pastores e líderes, temos sempre que lembrar, de um lado do boné, vamos lembrar que a igreja é o organismo, é espiritual. Sim. Mas ela também tem CNPJ, ela compra e vende, ela é isenta de pagar imposto na entrada, mas ela tem que pagar imposto de qualquer produto ou serviço que ela preste à sociedade. Então, por exemplo, a sua igreja, a minha igreja, tem empresas para servir na consecução dos fins. Porque, por exemplo, uma igreja não pode dar nota fiscal, mas ela pode abrir uma empresa e esta empresa, sim, ela tributa e paga. Então, acho que hoje, Douglas, mais do que nunca, nós, pastores, todos estamos crescendo. A gente não pode subestimar o mal. Eu tenho certeza também que na sociedade pós-moderna tem gente que quer fechar a igreja, e não é na pandemia, quer fechar para sempre. Sim. E por isso aproveitam argumentos. Então, a gente não pode ser ingênuo, não podemos viver no mundo de Poliana, mas também não podemos achar que estamos vivendo nessa situação da pós-modernidade, do mundo hedonista, numa guerra bélica que não estamos, onde ser sábio e estratégico e ser político sem ser politiqueiro cabe a todos os líderes. Muito bom, muito boa reflexão.